Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque para o que vem acontecendo no cenário internacional da soja, que justifica porque, de certo modo, Chicago vem apresentando um ritmo mais lento nos negócios, até com uma certa preguiça na comercialização. Identificado o primeiro foco de ferrugem asiática da soja na safra brasileira 17-18. Vamos falar de café e também do levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano para a produção de café no Brasil. Uma produção que, apesar da redução apresentada pelo órgão norte-americano, fica muito acima do que a Conab apresentou. E ainda sobre o setor cafeeiro, tem uma entrevista hoje com o Eduardo Carvalhais, que comenta as exportações brasileiras do grão. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. O Agricultura BR desta quarta-feira começa falando sobre soja e trazendo as principais informações do cenário internacional que justificam um mercado mais lento na comercialização e pouca ativez na questão dos negócios realizados na Bolsa de Chicago. Então vamos falar a respeito do que vem ocorrendo com os Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, de novos compradores que têm surgido no cenário da soja, principalmente motivados por um consumo maior de alimentos e uma melhora, claro, na renda de sua população. Então o assunto agora é soja e começamos falando a respeito dos últimos dados da associação que representa os esmagadores de soja nos Estados Unidos. Essa associação é muito importante, a sigla dela em inglês é o NOPA e o NOPA trouxe números para outubro que mostram uma estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado e elevação em relação àquilo que aconteceu no mês de setembro. Dados importantes porque mostram o consumo interno de esmagamento norte-americano. Então, olha só, setembro de 2017, registro de 3.710.000 toneladas de soja esmagada nos Estados Unidos. Em outubro, chega a 4.474.000 toneladas. Se compararmos ao que acontecia no mesmo período do ano passado, ela fica em 70.000 toneladas acima desse período. Portanto, em linha com aquilo que se tinha no último ano, em outubro, e 20% superior ao mês de setembro de 2017. E quem compra muito da soja produzida nos Estados Unidos é a China. A China, inclusive, deve ampliar ainda mais as suas importações da oleaginosa nesta nova temporada 2017-18. É o que previu o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu último relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Acompanhe comigo o quadro de oferta e demanda, então, da China em relação à soja. Eles produzem um volume muito baixo de soja para o tanto que consomem. A produção é de 14.200.000 toneladas. As importações têm a projeção de alcançarem 97 milhões de toneladas neste novo ciclo, um aumento de 8% em relação ao ciclo passado. O consumo deles é superior a 110 milhões de toneladas, por isso precisam importar muito da soja produzida em outros países produtores. Os estoques finais de passagem estão mantidos em 20.640.000 toneladas, de acordo com o último relatório dos Estados Unidos. Segundo o departamento, que puxa esse crescimento da demanda por soja da China é o crescimento populacional e, com ele, também o aumento da renda e também da utilização da soja para ração animal e o crescimento da produção de proteína animal. Falando ainda desses números do último relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, ele abriu a possibilidade de se enxergar o crescimento de outros países que têm comprado também um volume muito maior de soja. É claro que não se compara a China, que é o maior comprador disparado do mundo, é o grande termômetro, mas mesmo assim é importante estar de olho também nesses mercados, como o do Paquistão. Paquistão
tem aumentado e forte a sua compra e a expectativa é continuar fazendo maiores aquisições da oleaginosa. Vamos, esses números são números do Departamento de Agricultura norte-americano, que na temporada 15-16 mostram que o Paquistão fez a aquisição de pouco mais de 938 mil toneladas de soja. Portanto, menos de 1 milhão de toneladas. Já na 16-17 sobe e sobe bastante, sobe 41,34% e chega a 1 milhão e 600 mil toneladas. Mais do que isso, aqui nós trazemos já a previsão do que o Paquistão deve comprar de 2 milhões de toneladas para a safra 2017-2018. Quando falamos de Paquistão, muita gente pode pensar, mas é pouco, 2 milhões de toneladas apenas, mas isso mostra um aquecimento muito importante que acontecem em países do Oriente, também da Ásia, que vem ampliando as suas aquisições da oleaginosa. Quando temos essas aquisições maiores, mostra também outras possibilidades de mercado. No caso do Paquistão, Juliano, é a modernização da produção de lácteos naquele país e também da cadeia da avicultura. Para engordar qualquer tipo de animal para consumo, precisa de soja. Pois é, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Que quanto mais o país se desenvolve, mais insere as pessoas no mercado, maior é o consumo de carnes e lácteos. Para alimentar este gado, portanto, que produz a carne e o leite, é preciso da soja. Muitos países utilizam a oleaginosa para alimentar o animal. Por isso é que todo mundo fica de olho no mercado internacional deste grão, já que alimenta muita população. A Argentina, por exemplo, está agora também no foco deste cenário internacional. Está fazendo a semeadura da nova temporada 2017-2018. Cerca de 2 milhões de hectares já foram semeados por lá. A gente acompanha como vem sendo a semeadura da Argentina nas últimas semanas. Plantio chegou aos 7% no dia 1º de novembro, evoluiu para 12% no dia 8 e já passa de 23%, segundo o último relatório da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Até agora, a Argentina já semeou 4 milhões e 300 mil hectares com a soja nesta nova temporada. E continuamos falando de América do Sul, Juliana. Primeiramente, eu vou falar um pouco a respeito do que acontece em alguns países que têm uma expressão menor, como Bolívia e Uruguai, que têm ampliado ano a ano a sua produção e têm tido resultados muito bons. No Agricultura BR das próximas edições, vamos trazer os levantamentos para Uruguai, para Bolívia e também para o Paraguai. Mas agora eu falo do Brasil, porque de acordo com uma consultoria privada, chega a 71% a área de semeadura no país, que teve alguns sustos no começo por conta de questões climáticas, mas agora há, de certo modo, uma regularização para as chuvas e expectativa de que elas continuem regulares. Isso mexe também com o mercado. Vamos ver como é que vem o país, então. Brasil aqui, em relação ao que acontece com o cultivo da soja. Observe aqui que os dados que nós estamos apresentando é da França Júnior Consultoria. França Júnior Consultoria que aponta, de acordo com os dados apresentados por essa empresa, que chega a 71% as áreas de cultivo no Brasil, enquanto que no dia 10 de novembro estava em 56%. Observe, então, que nós temos aqui em uma semana um forte avanço para a área de cultivo no país. Essa área chega aqui a ficar com 17 pontos percentuais de avanço. Se compararmos ao que acontecia no 17 de outubro de 2016, eram 74%. Portanto, apesar de haver um atraso em relação ao que acontecia no último ano, ainda assim são apenas 3 pontos percentuais para um ano de 2017, que teve essa questão aí do clima que não ajudou no começo e com uma área de cultivo maior para o Brasil. Vamos saber agora, então, como que a soja vem se comportando nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago. O mercado internacional do grão é o que a gente destaca agora. Veja, a soja não é esta operação ocorrendo no momento. Esse aqui é um movimento antigo da soja na Bolsa de Chicago. A gente agora pede para a produção confirmar se os números estão sim atualizados. Agora sim, números atuais para a soja na Bolsa de Chicago. Veja posições subindo, cerca de 0,5% agora. A de janeiro vem a $9,94 mais 25 por bushel, com alta de 0,53%. Soja negociada em Chicago para entrega em março vem a $10,05 por bushel, alta de 0,49%. E a posição de maio, $10,00
dólares 14 centes mais 75, posições, portanto, as de março e maio, superando o suporte de 10 dólares por bushel. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços, os mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. E atenção, sojicultores do Brasil, foi identificado o primeiro foco da ferrugem asiática da soja na safra 2017-2018. A doença foi localizada no município paulista de Itaberá. Esta identificação foi relatada no dia 20 de novembro pelo consórcio antiferrugem, que é uma parceria entre empresas públicas e privadas que atua no combate à doença. Segundo o consórcio, a incidência da doença é baixa nessa região, mas fica o alerta aos produtores rurais para intensificarem os trabalhos de monitoramento e para fazer o uso dos fungicidas de maneira eficiente, alternando o produto caso seja necessário. O primeiro foco da ferrugem asiática da soja no ciclo passado apareceu mais cedo no Brasil, foi no dia 11 de novembro. E esse início mais cedo aconteceu devido à chegada das chuvas, de maneira a acontecer mais cedo também no país, situação que favorece o aparecimento do fungo, já que ele precisa da umidade para se desenvolver. Vamos saber agora, então, com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta daqui para frente. As chuvas demoraram a chegar nas áreas produtoras do país, mas agora, com o retorno delas, é possível o aparecimento da ferrugem da soja, caso não haja esse controle efetivo. Aos destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Áreas produtoras de soja do interior paulista, principalmente da região de Itaberá, apresentaram a ocorrência de ferrugem asiática. Isso ocorreu porque essas lavouras elas foram semeadas logo em seguida do término do vazio sanitário. Por conta disso, produtores já estavam monitorando em relação à ferrugem. Agora, a disponibilidade hídrica do solo já aumentou bastante na maior parte do estado de São Paulo e também no sudeste. A umidade do solo segue bastante elevada aqui nas áreas em rosa e nas áreas em azul regula em torno de 70% até 80% na maior parte do sudeste. No decorrer dos próximos dias, a atuação de um canal de umidade vai conseguir manter essas instabilidades na região. A umidade do solo, então, vai seguir bastante elevada ao longo dos próximos 5 dias, porque tem previsão de chuva forte, acumulados em torno de 70 milímetros aqui no oeste e centro do estado de Minas Gerais. Grande parte do estado paulista também vai receber pancadas significativas com volume de até 30 milímetros. Mas onde chove mais, o volume de água pode alcançar até 70 milímetros aqui nessas áreas mais escuras do mapa. A partir da semana seguinte, pouca coisa vai mudar no sudeste, porque essas instabilidades vão seguir persistindo, os ventos no alto da atmosfera vão seguir trazendo bastante instabilidades para a região. Por conta disso, ainda vai ter previsão de chuva bastante significativa aqui nessas áreas mais escuras do mapa, com acumulados elevados em torno de 70 milímetros. Então, de maneira geral, pancadas de chuva seguem ganhando intensidade no sudeste ao longo das próximas 2 semanas e vai ter previsão de chuva ainda até pelo menos o dia 7 de dezembro. E chuva forte no estado de Minas Gerais, principalmente, mas o estado de São Paulo também vai ser influenciado por conta dessas instabilidades. Então, agora na região sudeste, as instabilidades ainda devem garantir a manutenção dessa umidade do solo bastante elevada na maior parte da região, favorecendo principalmente o desenvolvimento das lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o plantio da nova safra de soja está na reta final em Mato Grosso do Sul. Segundo o projeto SIGA-MS da ProSoja do estado, a área plantada já passa de 95% da intenção de plantio, que é de 2,5 milhões de hectares.
Até esta última semana, 2.300.000 hectares já haviam sido implantados. A região sul do estado sul-mato-grossense é a mais adiantada entre todas as do estado. Ela já tem 97% da intenção de plantio realizada. A região norte vem em segundo lugar com 92,1% e a região central com 91,5% de plantio finalizado. A expectativa da AproSoja é de que Mato Grosso do Sul produza neste novo ciclo 8.300.000 toneladas do grão e tem uma produtividade média estável em relação ao ciclo passado, de 54 sacas por hectare. A Agricultura BR destaca agora como é que vem a moeda norte-americana, referência importante para os produtos da pauta de exportação no Brasil, como soja, café e milho. Hoje um dia sem muitas novidades, permanece também aquela situação da semana em relação à reforma previdenciária, agora que se pensa em parcelar. Olha só, dólar comercial vem estável, ligeira alta de 0,09% a R$ 3,25 mais 5, vem exatamente como nesta última terça-feira, sem alterações. Vamos agora ao intervalo comercial. No próximo bloco você conhece tecnologias e invenções lá no estado do Rio Grande do Sul. Vai ver também os altos números apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a expectativa de produção de café no Brasil na temporada 17/18. Não sai daí, voltamos já. O Agricultura BR está exibindo nesta semana uma série especial que trata da tecnologia para o mercado agrícola. É a inovação que você acompanha aqui no Agricultura BR. Você vai conhecer agora mais uma das atividades lá no estado do Rio Grande do Sul, que mostra como os resultados aparecem na reportagem de Annelise Nicolodi no quadro Inovação Agrícola. A maioria das terras próprias para o cultivo já é usada pelos produtores rurais. O segredo para se produzir 70% mais alimentos deve vir do aumento da produtividade das lavouras, níveis que só devem ser alcançados com a ajuda da tecnologia. E o Brasil é a bola da vez, é um dos grandes produtores de alimento, de grão no mundo, e é o único que tem condição de crescer muito em produtividade. Então é com essa ideia que a gente trabalha para que o Brasil alimente o mundo, e o produtor tem condições, está mostrando isso no dia a dia, né, que ele é capaz de produzir muito na sua propriedade. E nós temos um compromisso muito sério enquanto empresa, enquanto grupo técnico com essa sociedade, para que esse produtor fique na sua terra produzindo e ganhando dinheiro. Nós temos tecnologia para produzir mais na mesma área? Temos, com certeza absoluta, na mesma área, sem desbravar mais, o Brasil pode produzir e muito na mesma área. O mercado digital cresce a passos largos e não é difícil encontrar ferramentas para melhorar o trabalho no campo, seja através de máquinas e equipamentos modernos ou com a criação de softwares que podem ser usados pelo agricultor de forma estratégica na gestão da propriedade. Programas que têm ajudado a melhorar a rentabilidade agrícola, a lucratividade e, consequentemente, a sustentabilidade no campo. Há cerca de um ano, os irmãos Badim, de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, criaram o Web AgroSystem, um programa de controle de custos, lucro e investimentos para ser usado pelo produtor rural e empresas do setor agrícola. A gente analisou vários softwares, várias maneiras que o produtor tem se organizado nos últimos anos, e a gente percebeu que a maior dificuldade do produtor é a alimentação dos dados, a criação. Então a gente desenvolveu o software todo na nuvem. Então o produtor vai poder estar lá no meio da lavoura dele, desde que ele tenha acesso à internet, e ele vai estar podendo fazer a alimentação desses dados. Como que ele pode ajudar o produtor? Ele vai gerar uma ampla quantidade de dados
produtor, e esses dados podem ser analisados tanto para o aumento de produtividade, na questão de agricultura de precisão, como no controle da parte financeira, né? Porque hoje já sabe que a agricultura ela está focada muito no detalhe, né? Quanto maior a quantidade de detalhes que tu consegue estar abrangendo, maior a tua produtividade e, com certeza, maior a tua lucratividade no final do processo, né? O diferencial é que ele pode ser acessado de qualquer lugar. Com a maior disponibilidade de acesso à internet em áreas rurais do Brasil, esses dados começam a ser transmitidos automaticamente dos equipamentos até a nuvem. Porque hoje em dia os agricultores eles têm que ter tudo muito em planilhas, em agendas. E hoje em dia a implantação do smartphone, do tablet, do notebook, ele pode chegar do lado da lavoura e acessar, né, e ter toda aquela informação, o histórico de chuvas, o histórico de aplicações, o que aconteceu ali, o que não aconteceu, qual foi a produção do ano passado, né, o que atacou aquela determinada cultura. Ele pode ter toda essa informação na mão dele e, lógico, com essa informação aliada ao conhecimento, né, do profissional, ele vai poder saber qual a melhor atitude, a melhor escolha a ser tomada naquela decisão, né. Desde que implantou o sistema, Fernando Rossato gerencia com mais tranquilidade a propriedade de 1.000 hectares em Boa Vista do INCRA, também no Noroeste Gaúcho. O jovem de 26 anos encontrou no software um aliado na hora de programar o que é feito na lavoura. A gente começa a enxergar coisas que normalmente nós não teríamos possibilidade de encontrar sem a utilização de uma ferramenta que te permita fazer uma gestão da propriedade de forma mais automática, mais sistêmica. Nós percebemos que a gente consegue ter uma assertividade na tomada de decisão muito maior a partir da análise dos dados que a ferramenta do software te proporciona. Essa é a 4ª safra que Fernando vai fazer com o auxílio da ferramenta de gestão. Ele mesmo alimenta os dados e assim fica por dentro da tomada de decisões tão importante para o futuro do agronegócio. Independe hoje em dia de tamanho de propriedade, todos têm que fazer gestão de uma forma adequada, olhar para a propriedade como se fosse uma empresa, com a sua receita, com os seus gastos, verificar através do uso de um sistema onde está sendo efetuado os gastos, onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando mal. Então, dessa forma, a única forma da gente perceber isso é tendo um sistema, uma ferramenta que te permita fazer essa análise, e desde que tenha uma alimentação adequada. A mobilidade e precisão nos dados também chamaram a atenção dessa cerealista. O controle dos nossos custos, a partir dessas ferramentas novas, a gente tem conseguido diminuir os custos e daí, a partir daí sim, conseguir ter uma margem maior de rentabilidade. Juarez conta que a dificuldade maior era ter uma visão geral da empresa e ainda conseguir controlar os custos. Com o sistema, é capaz de gerenciar o cadastro de funcionários, máquinas e produtos e melhorar a gestão dessas informações. Tudo na palma da mão. Eu encontrava uma dificuldade muito grande de acessar aos controles e de ter uma visão geral de todos os controles, sejam eles agrícolas, financeiros e de armazenagem de grãos. Com o sistema WebAgro, sistema de gestão WebAgro, foi a forma que eu encontrei de ter todas as informações no meu laptop ou no meu tablet, e eu consigo ter todas acessar de onde eu estou, de onde eu estiver, eu posso acessar as informações financeiras, agrícolas e de armazenagem de grãos. A agricultura digital é uma nova maneira de olhar para o negócio no campo e vale para propriedades de todos os tamanhos, desde as grandes empresas até o pequeno produtor. Uma forma de melhorar a produtividade, reduzir o desperdício e agregar mais valor ao produto final. No dia a dia, no campo, a gente percebe que isso é uma coisa muito difícil, mas é possível. Eu acho que todo produtor almeja, de fato, aumentar a produtividade, tanto para cumprir esse desafio mundial de alimentar a população, que vai crescer muito nos próximos anos, como também para esse aumento de produtividade garantir a sustentabilidade das propriedades.
assunto agora é milho. A Conab começou a fazer o pagamento dos prêmios dos leilões de apoio à comercialização ao cereal que realizou entre os meses de maio a outubro na região centro-oeste do país. Para o estado do Mato Grosso, já foram pagos o montante de R$ 248 milhões dos contratos de opção, o que representa 33,6% de tudo aquilo que a companhia tem de pagar aos produtores rurais que participaram destas operações. Os leilões garantiram que os produtores recebessem o valor mínimo pela sua saca de 60 quilos do cereal, que para o estado, estabelecido na safra 2016-2017, era de R$ 16,50. Na época, o mercado estava pagando de R$ 10 até R$ 13 por saca, de acordo com a AproSoja local. A Conab vai dar prioridade agora ao pagamento dos prêmios dos leilões de contrato de opção e depois, na sequência, aos leilões Pepro e Pepe. E o assunto agora são os preços praticados para o milho em alguns estados brasileiros, começando pela região sul do país. E algo que nós temos conversado com telespectadores, produtores de várias partes do país é em relação ao milho, que até teve uma situação agora de mais estabilidade, os últimos 15 dias com alguma queda para os valores, mas isso referente, uma comparação com um prazo muito curto. A conversa que a gente está tendo, que está mostrando aqui diariamente no Agricultura BR, é que os preços do milho não cedem mais. Vamos ficar nesse patamar mesmo de preços, inclusive quando pegamos temporadas um pouco mais altas, períodos maiores em relação aos levantamentos de preço, a alta, como essa que nós temos no Rio Grande do Sul, uma alta forte de 60 dias aqui, em 2 meses, olha como sobe o preço do milho, sobe 16,67%. No dia 21 de setembro, eram R$ 30 a saca. Havia estabilidade um mês depois. No dia 19 de outubro, estava em R$ 30 a saca. No dia 30 de outubro, subiu para R$ 31 a saca. Em 3 de novembro, chegou a R$ 35 e mantém-se estável a R$ 35 por saca de 60 quilos, o valor do milho no estado do Rio Grande do Sul, valor médio, considerando todo o estado, 16,67%. Santa Catarina, nos últimos 2 meses, também tem alta, uma alta mais modesta que a do Rio Grande do Sul, mas também uma ótima elevação nos últimos 60 dias, chega a quase 8%. É o que a Agricultura BR mostra agora. No dia 21 de setembro, eram R$ 28 por saca de 60 quilos. No dia 5 de outubro, R$ 29 a saca. No dia 24 do mês passado, chegou a R$ 29,50 por saca de 60 quilos. No dia 1º de novembro, valor mais alto desse período considerado, a R$ 30,50 a saca, e dia 22, R$ 30 a saca de 60 quilos em Santa Catarina. O estado do Paraná é aquele que também tem uma alta bem forte nos últimos 60 dias, chega a 15,22% de elevação. É o que a Agricultura BR mostra agora, você acompanha comigo, que no dia 21 de setembro, o valor de R$ 23 a saca de 60 quilos, dia 13 de outubro, R$ 25,50, no dia 24 do mês passado, R$ 26 a saca, em 7 de novembro mantinha esse valor e nesse dia 22 de novembro chega a R$ 22,50 a saca de 60 quilos, é o valor médio em todo o estado do Paraná, que configura alta de 15,22%. De olho agora no mercado futuro do milho. A gente começa trazendo os destaques para o Brasil. Cereal negociado na Bolsa Paulista. Traz os negócios para entrega lá na frente. Então é importante o mercado ficar de olho para saber como que os negócios estão sendo travados. Veja que o milho negociado para entrega em janeiro tem agora 4.600 contratos em negociação,
que traz um volume de referência para o mercado. R$ 31,71 é o preço travado agora para os negócios com vencimento no primeiro mês do ano que vem. Esta posição cai 0,69%. As demais também vêm em movimento de baixa hoje. A de março cai 0,42% e negocia a saca R$ 33,35. Enquanto isso, milho para entrega em maio baixa de 0,46%. Negócios a R$ 32,55 por saca. Continuamos falando de mercado futuro, agora mercado futuro em Chicago para milho. Vamos saber como é que vem as operações neste momento. Movimento de ligeira alta, muito próxima à estabilidade. Dezembro vem estável com viés de alta em 0,07% a $3,45 por bushel e agora estabilizou de vez, 3,45. Março, $3,56 por bushel com alta de 0,14%. Maio vem a $3,65 o bushel, elevação de 0,13% e a posição de julho a $3,73 por bushel com alta de 0,20%. No próximo bloco, o assunto é café. A gente vai mostrar como foram as exportações do Brasil no mês de outubro. E você vai ficar sabendo qual a opinião do escritório Carvalhais a respeito deste desempenho. Ainda falando de café, vamos saber também das expectativas do Departamento de Agricultura norte-americano para a produção e exportação brasileira. É depois do intervalo. Voltamos já. O mês de outubro apresentou um volume maior de exportações de café do Brasil feitos a países compradores na comparação com o mês de setembro. Ainda assim, o montante de café enviado ao exterior se mantém pequeno, mantendo o cenário de vendas fracas ao longo de todo esse ano de 2017. De acordo com o último relatório do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o montante do grão vendido no mês que passou alcançou 2.747.000 sacas de 60 quilos. A receita gerada com essas vendas totalizou 460 milhões e 100 mil dólares, sendo cada saca de 60 quilos negociada pelo valor médio de 167 dólares e 48 centos. Esse volume total de exportações no mês passado foi o menor para o mês de outubro desde pelo menos o ano de 2013. Isso aconteceu devido a uma safra menor neste ano de 2017 no país, em virtude da bienalidade negativa da safra de arábica, mas também das condições climáticas. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil prevê que, com o andar das exportações, o volume final chegue ao fim deste ano civil entre 30 até 31 milhões de sacas. E para falar sobre o desempenho do Brasil nos embarques de café neste último mês de outubro e ao longo de todo o ano de 2017, eu converso com Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, envolvido no setor cafeeiro do Brasil já há décadas. Ele que fala direto do Porto de Santos, conversa com a gente agora do Agricultura BR. Eduardo, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. A que se deve, então, esse baixo volume de embarques que o Brasil tem tido ao longo desse ano? Bom, nós estamos sem estoques. O Brasil já vem enfrentando problemas climáticos nas regiões principais produtoras de café há 3 anos. Mesmo assim, quando foi em 2015, nós batemos nosso recorde histórico de exportação. Exportamos 37 milhões de sacas. O ano passado, 2016, exportamos 34 milhões de sacas. Mas se você conjugar problemas climáticos com esses bons desempenhos em exportação, isso resultou no esgotamento dos estoques que o Brasil tinha, dos estoques justamente para épocas em que nós tínhamos problemas climáticos. Esse ano nós estamos tendo que exportar o que sobrou da safra 2016 e a safra 2017.
Com isso, os volumes tinham que cair mesmo, mas eles vêm. O ano safra do Brasil começa em julho, foi pouco café, depois agosto, setembro, outubro já cresceu, e nós imaginamos que novembro e dezembro vão crescer as exportações em relação a outubro. Mesmo assim, se nós fecharmos o ano de 2017 com 30 milhões de sacas a 31 milhões, é o máximo que nós podemos imaginar. Isso se agora, no mês de novembro, que já estamos perto do final, e no mês de dezembro nós chegarmos a 3 milhões de sacas por ano, o que é difícil, mas pode acontecer. Se esses 2 meses derem 3 milhões, nós vamos chegar a 30 milhões e meio mais ou menos nesse ano. É o máximo que nós vamos conseguir. Então, esse movimento de exportações menores no acumulado do ano de 2017, é um movimento relativamente normal, então, para as condições que o Brasil teve de safra e estoques? Já era esperado, porque sempre aquilo que dizem que o produtor tem resistência a vender é a lei da oferta e procura. Ele vê que existe menos café, que a produção dele foi menor, que não existe estoque, e ele resiste a vender. Ao mesmo tempo, os custos de produção vêm crescendo. Né? O principal defensivo que ele usava contra a broca foi proibido. O novo produto não é eficiente e custa 10 vezes mais caro. Subiu o preço da energia elétrica, subiu o preço dos combustíveis. Tudo isso faz com que o custo de produção dele cresça. A produção desse ano foi menor, é um ano de ciclo baixo no café arábica, juntou tudo isso, ele resiste a vender nos preços atuais. E nós temos que lembrar também que toda vez que nós comentamos o mercado de café, nós falamos dos preços dos melhores cafés. E a média de preços de venda de cada propriedade não é essa. O produtor tem o café melhor, tem o café, o boia, tem a varrição e tem a escolha. É a média disso que faz o preço de venda da fazenda. Eu sempre repito isso, que seria a mesma coisa que a gente discutir o mercado de carne a partir do preço do filé mignon. Não dá certo. E no café nós fazemos isso. Falando a respeito das exportações agora, a gente já falou que o volume no acumulado do ano tem sido inferior em relação aos anos anteriores, mas o preço médio da saca de 60 quilos do grão enviada ao exterior, ela está com uma média melhor esse ano, né? Esse valor acima compensa? Não, em relação ao ano passado, o preço não está melhor. Se você pegar ele caiu até agora. Desde que entrou a nova safra, em julho, o preço só vem recuando. Hoje, os cafés de melhor qualidade, e são poucos nessa altura do ano, eles são vendidos aí a nível de produtor a R$500, de 480 a 500. Isso não remunera, porque, como eu disse, a média de produção da fazenda não é essa. Ela está bem abaixo dos R$450 por saca no momento, enquanto as despesas subiram, e você tem que lembrar também que a produção foi menor esse ano. Tudo isso faz com que haja essa resistência, mesmo assim o produtor está vendendo, tanto que o Brasil não está deixando de embarcar café. Não existe café suficiente para nós repetirmos o desempenho de 2016 de 34 milhões e muito menos o de 2015, 37 milhões, que foi o maior volume já exportado em um ano pelo Brasil. E olha que o Brasil exporta café há mais de 250 anos. Eduardo, no último relatório agora de outubro do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, chama atenção um país que tem aumentado o consumo do café brasileiro, é a Turquia, né? Ao longo de 2017 ampliou em 27% as suas importações do café brasileiro. Esse país é um mercado interessante para o Brasil? Bom, todos os mercados. O Brasil exporta para mais de uma centena de países, né? E é bom que a Turquia tenha aumentado as compras do Brasil, mas ela aumentou em cima de uma base baixa. Os grandes compradores de café do Brasil são os Estados Unidos, em segundo lugar a Alemanha, em terceiro a Itália, em quarto o Japão e em quinta a Bélgica, que distribui para toda a América Central. Agora, o maior comprador de café brasileiro, o maior cliente do café brasileiro é o Brasil. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, em totais de sacas por ano, e esses cafés são todos brasileiros. Então, isso dá muita força ao Brasil. A gente tem que sempre lembrar isso. O maior comprador de café brasileiro é o Brasil. Para a gente finalizar, Eduardo, um outro destaque do relatório do Secafé, que traz todo mês essa situação, é a exportação de cafés diferenciados do Brasil. Aquele que tem uma qualidade superior ou algum selo, né, que traga essa classificação. Ele vem caindo há 2 anos já seguidos. O Brasil vinha em um movimento de crescimento dos embarques de cafés diferenciados e de 2015 para cá tem registrado queda. A que se deve essa situação?
aos problemas climáticos, problemas de produção que nós temos, né? E também ao preço. Você, para produzir um café diferenciado, exige maior cuidado com mão de obra, maior cuidado na colheita, no benefício desse café e na armazenagem. Como os preços não têm sido tão remuneradores, o produtor também não pode caprichar tanto na produção do café. Mas eu acredito que na hora que nós voltarmos a subir com a nossa produção, nós vamos também subir nisso. A qualidade do café brasileiro cresceu muito nos últimos 30 anos, principalmente nos últimos 20 anos. O produtor tem investido em colheitas melhores, em variedades melhores, em cuidados, e nós temos conquistado, sim, mercados no mundo que antes eram de países da América Central e da Colômbia. Nós avançamos numa parte desse mercado e esse recuo que você falou no ano passado, nesse ano, se deve muito a esses problemas climáticos e à queda na produção brasileira. A outra coisa também, como a produção foi menor e o consumo interno brasileiro é muito forte, esses cafés medianos a fracos se sustentaram num preço muito bom, com um diferencial muito pequeno em relação ao que o comércio lá fora quer pagar por esses cafés finos. O produtor, quando vê esse diferencial pequeno, prefere vender café, investir menos na qualidade do café. A diferença de preço que estão pagando entre um café de melhor qualidade e o mais fraco está pequena, e isso não estimula o cafeicultor a produzir cafés diferenciados. Eduardo, só para a gente aproveitar mais um minutinho da sua disponibilidade aqui com a gente, para o produtor que está nos assistindo em casa, qual que é a tendência do mercado do café do Brasil daqui até o fim deste ano? É muito difícil saber. A tendência daqui até o final do ano é sempre diminuir um pouco. À medida que nós vamos chegando perto da segunda quinzena de dezembro, o mercado tende a enfraquecer para só retomar a partir do final da primeira quinzena de janeiro. Mas isso não é isso varia de ano para ano. Como existe necessidade de compra de café, talvez esse mercado não enfraqueça tanto. E nós devemos continuar tendo muita demanda por café também no próximo semestre, já que os estoques não são tão grandes. O produtor tem vendido só para cumprir os compromissos mais próximos, sempre na esperança que o preço melhore. Isso pode acontecer, mas não há quem garanta que venha realmente acontecer. Eduardo Carvalhais, muito obrigada pela sua atenção aqui com a gente, obrigada pelas explicações. Um grande abraço. Até logo. E nós seguimos de olho no mercado internacional do café. Tá aí informações importantes, análise do Eduardo Carvalhais a respeito do mercado brasileiro e internacional do café. E seguimos falando sobre esse assunto porque agora abordamos o último relatório do Departamento de Agricultura norte-americano sobre o café. Esse relatório traz uma expectativa para a safra 17-18 no Brasil, que é o principal produtor do mundo, um pouco menor do que aquela que tinha sido apresentado em outubro. Entretanto, nós vamos ver números agora e até prepara o cafeicultor brasileiro para ver esses números aqui do departamento americano, porque esses números são bem maiores do que aqueles que nós vemos da Conab, por exemplo. São números bem mais elevados, mas são muito parecidos com as das consultorias privadas que atuam no Brasil. Então vamos ver aqui as expectativas em relação a café para o Brasil, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui nós temos a temporada 17-18 sendo revista pelos norte-americanos com 900 mil sacas de produção a menos do que foi apresentado no mês de outubro. Em outubro, o Departamento norte-americano acreditava em 52 milhões e 900 mil sacas de café. Já em novembro, recua quase 1 milhão de toneladas, vindo para 51 milhões e 200 mil sacas a serem produzidas no país. Os dados foram feitos e levaram em conta principalmente uma queda na produção de café arábica. A expectativa do Departamento de Agricultura norte-americano é uma queda na produção de café arábica no Brasil, por isso essa redução entre o que foi apresentado em outubro e isso que foi apresentado agora em novembro. Um outro dado importante que a gente destaca aqui em relação aos dados apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano fica em torno das exportações brasileiras. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, o Brasil deve exportar na temporada 17-18 30 milhões 430 mil sacas. Isso representa uma redução de 2 milhões e 600 mil sacas de café frente à estimativa
anterior. Um outro dado aqui, ainda falando sobre exportação e produção, é que os norte-americanos acreditam que o Brasil vai produzir mais café robusta, recuperação de solo por conta de umidade maior, chuvas mais regulares. Então, o robusta sobe para 12.430.000 sacas de café na temporada 17/18 no Brasil. Isso compensa um pouco as perdas com café arábica, que devem ser realmente menores no país, de acordo com o departamento norte-americano. E aí, por que eu estava preparando o cafeicultor brasileiro? Porque os números do Departamento de Agricultura norte-americano são muito elevados, ali na casa de 50 milhões de sacas. Pode observar, colocamos aqui o que nós trouxemos, da Conab. Conab espera 44.780.000 sacas para o mesmo período. Então, mesmo reduzindo quase 1 milhão de sacas entre outubro e novembro, estimativas do Departamento de Agricultura norte-americano para café são muito altas, muito mais elevadas do que da estatal brasileira. Mas o fato é que está enxergando produção de café arábica, principalmente menor, independente da sentença lançada pelo órgão estrangeiro. Vamos saber agora como Nova York tem visto e também sentido esses números, porque esses efeitos de comercialização mais travados no Brasil não têm ajudado muito os negócios em Nova York. Hoje vemos os negócios em alta, entretanto, temos aqui as posições a $1,30, abaixo de $1,30 por libra-peso, o que não é um preço atraente para o café arábica no cenário internacional. Dezembro vem com alta de 0,24% a $1,24 a libra-peso. Março, $1,26 a libra-peso, alta de 0,15%. Maio, $1,29 a libra-peso, 0,15% de elevação. Posição de julho ganha mais, $1,31 a 95 por libra-peso. Aqui a posição de julho sobe no momento 0,28% para o café arábica negociado em Nova York. Aqui é importante lembrar também que, apesar dessa alta, ela não chega a recuperar, Juliana, nada dos valores, é apenas uma espécie de compensação, uma vez que temos mesmo mercado ainda com pressão negativa sobre o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Além do mercado, o cafeicultor brasileiro também está de olho no clima. Safra 2017-18 está nos campos e a preocupação em relação à quantidade das chuvas, ela permanece. A gente fala desse assunto agora no quadro Agricultura BR Responde. Pergunta vem do interior de Minas Gerais, maior estado produtor de café do Brasil e também do mundo. Vamos lá, a pergunta, ela vem do Roberto, de Montes Claros. Gostaria de saber quando teremos chuvas com abundância na nossa região. Roberto, quem responde para você e para os cafeicultores daí é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Roberto, da região de Montes Claros, em Minas Gerais, que quer saber quando é que as chuvas devem ocorrer em abundância na região. Bom, agora para os próximos dias a previsão vai ser de chuvas expressivas, que podem alcançar a região de Montes Claros, sim. A disponibilidade hídrica do solo já aumentou bastante ao longo dos últimos períodos no estado de Minas Gerais, garantindo índices de até 90% aqui nessas áreas em rosa. Agora, nos próximos dias, vai ter chuva e com forte intensidade na região de Montes Claros, porque os acumulados são elevados aqui nessas áreas a oeste e centro, alcançando até a região mais ao norte de Minas Gerais. Acumulados elevados de até 70 milímetros apenas nos próximos 5 dias. E essa previsão agora de chuva mais forte ainda vai persistir ao longo do segundo período. Acumulados em torno de 70 milímetros aqui no sul e leste. Na região de Montes Claros vai ter previsão de chuva ainda. Acumulados de 30 até 50 milímetros, principalmente entre o período do dia 28 de novembro até o dia 2 de dezembro. A partir do terceiro período até o dia 7 de dezembro é que a chuva vai conseguir migrar ainda mais aqui para a região de Montes Claros. Acumulados elevados de 50 até 70 milímetros, pelo menos até a primeira semana do mês de dezembro. Então, as condições climáticas que devem ser mais favoráveis agora, principalmente em relação à agricultura, devem ficar concentradas até a primeira quinzena do mês de dezembro, que é quando deve ter chuva em abundância, pancadas expressivas com altos acumulados para a região de Montes Claros. Após esse período, a tendência é que as chuvas percam um pouco mais de intensidade e aí o tempo seco deve voltar a predominar com pancadas de chuva ainda de fraca intensidade. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
aí a previsão do tempo, importante, respondendo o telespectador de Montes Claros. É importante lembrar, e aí o cafeicultor sabe muito bem disso, que nós temos uma situação na qual você teve atraso nas chuvas, teve a primeira chuva, formou florada, atraso, muita gente perdeu essa florada. E agora as chuvas no desenvolvimento da lavoura, elas são determinantes para colocar a situação de produção. Qual que vai ser o tamanho desse grão, a qualidade desse grão. Então, quando há atraso nas chuvas, acaba também interferindo na produção final do cafeicultor. E é por isso que tem essa preocupação. Não é só chover, mas chover também no momento certo. Roberto, obrigada então pela sua participação. Um grande abraço a vocês todos por aí. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem o quadro Caminhos da Produção, parceria da AproSoja MS, Canal do Boi. E ainda hoje a previsão do tempo para o nordeste do país. E agora o recado é para você, pecuarista de todo o Brasil. Atenção com a vacinação da febre aftosa. Sabe o ditado, o olho do dono é que engorda o gado? Eu digo mais, meus amigos, o olho do dono é que protege o gado contra a aftosa. Fique de olho no calendário de vacinação do seu estado e vacine o seu rebanho. Olho também na temperatura das vacinas. Elas devem ser conservadas sempre frias, entre 2 e 8 graus. Quer saber mais? Acesse o site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. E lembre-se, cada estado tem o seu calendário de vacinação contra a aftosa. Lá no site do Ministério da Agricultura tem tudo explicadinho. Anota aí, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. É sim, Adriana, a conquista é de todos nós. E olha, vamos falar agora a respeito de um congresso que aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, promovido por uma universidade, a Uniderp, no estado, e a AproSoja MS. Um congresso para mostrar para acadêmicos dos mais variados cursos a importância do setor do agronegócio e da agricultura. É o que você confere agora no quadro Caminhos da Produção. Durante o congresso acadêmico realizado pela AproSoja de Mato Grosso do Sul, um dia dedicado às oficinas. Nesta universidade particular de Campo Grande, os universitários tiveram a oportunidade de ampliar os conhecimentos em relação ao agronegócio. No laboratório, os olhares atentos à professora que explica sobre a sanidade das sementes. Nós temos problemas bastante graves de sanidade, de patógenos que foram introduzidos no estado do Mato Grosso do Sul, que antes não se adaptavam às condições daqui, e hoje nós temos problemas que estão se agravando, fungicidas que estão sendo lançados no mercado e que muitas vezes podem não ter um efeito no controle desses patógenos, e mostrar para os alunos dentro desse minicurso a importância do produtor também entender o quanto que é válido realizar um teste de sanidade de sementes para que ele não tenha perdas no estande inicial da lavoura, para que muitas vezes ele busque o tratamento de sementes, reconhecendo, sabendo o que pode ser encontrado dentro do teste de sanidade de sementes. Neste outro ponto da universidade, uma explicação prática sobre o GPS de precisão, ferramenta bastante utilizada nas propriedades rurais. Aqui a gente vai estar passando algumas noções básicas de cartografia para eles. É extremamente importante para qualquer engenheiro agrônomo saber fazer a leitura de um mapa, tendo em vista que para você fazer uma adubação de pastagem, uma reforma de pastagem, um preparo de solo, inicialmente você tem que saber o tamanho daquela área para você estipular aí quanto que você vai usar de herbicida, de fertilizante, quanto de mão de obra que você vai precisar mobilizar. Enfim, é o primeiro passo para você fazer o preparo de solo para o plantio, né? Aqui ele mostra a parte teórica, né? Como que você você aprende a lidar com esses equipamentos. E agora a gente vem aqui para o campo para fazer a parte prática nesse
nesse quesito. Durante o congresso estão sendo oferecidos 17 minicursos. Com duração de 4 horas, as oficinas ocorrem de forma simultânea, abordando temas que vão desde a fisiologia das sementes de soja até inteligência emocional no agronegócio. O congresso foi marcado também pela criatividade. Esta turma aproveitou a visita de outros universitários e chamou a atenção para a cadeia produtiva da carne bovina. A gente apresenta aqui um estudo onde que os monopólios estão interferindo na cadeia, onde que o produtor consegue mexer no preço, onde que ele consegue ter uma melhor qualidade do seu gado, se ele consegue buscar uma melhor genética, um melhor manejo da pastagem, uma época de venda melhor, então aonde que ele consegue influenciar no preço da venda e na qualidade do seu produto. Após um ano de pesquisa, a conclusão do trabalho de iniciação científica que mostra a sazonalidade da pecuária de corte de Mato Grosso do Sul. Esse trabalho a gente pegou dados da arroba do boi de janeiro de 2007 a dezembro de 2015. Todos esses dados foram deflacionados, segundo o IPCA, ao último momento de 2015, para tirar todos os efeitos de inflação do período. A partir daí, foi analisado esses dados em cima de séries temporais e médias móveis, com o propósito de analisar os fenômenos do período, se há ciclos, se há sazonalidade, efeitos regulares, e ainda tentar dar uma indicação ao produtor, ao pecuarista, e ao mercado frigorífico a melhor época de comercialização do seu produto. E é hora de mais previsão do tempo. A Juliana Rezende traz agora os destaques para a região Nordeste. Após períodos de chuva de forte intensidade no interior do Nordeste, que tiveram potencial para aumentar os índices de umidade do solo, principalmente aqui no estado da Bahia, sul do Maranhão e também Piauí, essas chuvas aumentaram bastante os índices de umidade do solo e beneficiaram principalmente as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento. Agora, nos próximos períodos, ainda vai ter chuva no interior nordestino, mas não de forma tão expressiva. Vão ser pancadas de fraca intensidade. A gente pode ver aqui que as pancadas de chuva na Bahia não devem passar de acumulados de até 15 milímetros. Entre o Maranhão e o Piauí é que a chuva vai ganhar um pouco mais de intensidade, principalmente no estado do Maranhão. Acumulados que podem alcançar de 30 até 50 milímetros aqui nessa faixa mais a oeste do estado. Nessas áreas mais claras do mapa, não tem previsão de chuva. O tempo mais seco é que ainda vai predominar. Isso ocorre por conta da circulação dos ventos no alto da atmosfera, que impede a formação de nuvens de chuva. No decorrer do segundo período, as chuvas persistem no interior do Nordeste, mas ainda de forma fraca, elas não ganham intensidade. Então vai ter previsão de acumulados de até 15 milímetros aqui na Bahia, Maranhão e também Piauí não deve passar de acumulados de 5 até 15 milímetros. A partir da terceira semana, essas instabilidades agora no interior do Nordeste seguem de forma mais fraca, não devem passar de 15 milímetros no oeste da Bahia e a mesma condição também ocorre no Maranhão e também no Piauí. Apenas no extremo sul da Bahia que as instabilidades ganham mais intensidade. Aí vai ter previsão de acumulados de até 30 milímetros, pelo menos até o dia 7 do mês de dezembro. Então, ao longo das próximas semanas, podem ocorrer pancadas de chuva de maneira mais fraca no interior do Nordeste. Só que essas pancadas elas não vão alcançar as áreas mais ao norte. Com isso, essas instabilidades agora no interior do Nordeste mantêm a umidade do solo um pouco mais elevada, garantindo cenários mais otimistas, principalmente para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana, pelas informações. Até mais. Olha, por aqui o Agricultura BR destaca agora um evento que aconteceu em Campo Grande nesta semana, chamado MS Agro. Acontece anualmente, é promovido pela Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul e dessa vez abordou aspectos importantes da economia nacional. A repórter Miriam Valadares esteve lá e nos traz outras informações. Casa cheia durante mais uma edição do MS Agro. O evento, realizado na FamaSul, em Campo Grande, contou com a presença de produtores, pesquisadores e empresários ligados ao setor rural.
Nosso grande interesse enquanto Sistema FamaSul Senar é compartilhar conhecimento e a partir desse princípio nós trazemos personalidade de renome nacional para poder colocar suas opiniões no momento que há uma necessidade muito grande de adequação por parte não só do produtor rural, mas também de toda a sociedade. A noite foi marcada pela palestra do economista Eduardo Gianetti, que abordou o tema A Nova Geopolítica e o Realinhamento das Estratégias Nacionais. O Brasil está saindo da sua mais longa e mais profunda recessão em 2017. 2018 deve ser um ano em que a economia volta a uma normalidade. Devemos ter um crescimento da ordem de 2,5% a 3%. Mas nós temos que pensar o caminho à frente, porque o que nós estamos vendo agora no Brasil é uma recuperação cíclica. Não é o crescimento sustentado, que depende de investimento, depende de um trabalho de melhoria da capacidade produtiva, formação de capital humano, infraestrutura. Para tudo isso nós vamos ter que fazer reformas que provavelmente ficarão a cargo do novo governo. Em relação à geopolítica, a mensagem principal é que o Brasil tem um enorme espaço a ocupar no comércio internacional. Nós estamos vendo um crescimento muito acelerado de economias emergentes, especialmente na Ásia, e o Brasil precisa descobrir os mercados que ele pode ocupar nessas novas economias emergentes que vão demandar produtos que o Brasil é capaz de fornecer. De olho no horizonte, é preciso estudar as estratégias para alavancar ainda mais o potencial produtivo de Mato Grosso do Sul. Primeiro que a gente entende que o agro tem um processo de transformação muito grande. Hoje a gente está falando de tecnologia, em agricultura digital, então a gente acredita numa modificação muito do agro. Daí a importância de nós, como política pública estadual, trazer esse conhecimento, seja para o acadêmico, seja para o produtor rural e para a própria instituição do governo. O governo também precisa se preparar para esse novo agro. Então acho que essa é a linha, a gente buscar conhecimento para que a gente possa estar preparado para essa nova revolução que está acontecendo no agro. E nós vamos para mais um rápido intervalo, é o último dessa edição, bem rapidinho. No próximo bloco tem mais previsão do tempo, frente fria para a região sul do país. E as últimas informações do mercado da soja daqui a pouco. Depois do intervalo, voltamos já. Mudança de tempo para a região sul do país, uma frente fria já atinge algumas áreas produtoras, em especial do estado gaúcho. Baixas temperaturas já foram registradas nesta quarta-feira. A Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, conta mais para a gente sobre essa situação e mostra como que o clima pode impactar nas atividades de campo. Produtores de arroz do Rio Grande do Sul podem vir a ser prejudicados ao longo dos próximos períodos, porque as instabilidades na região sul perdem intensidade. A disponibilidade hídrica do solo do estado gaúcho já diminuiu ao longo das últimas semanas. Diminuiu, que ficou em torno agora com índices de 60% até 70% na maior parte do estado gaúcho. No estado do Paraná, as chuvas vêm ocorrendo com um pouco mais de frequência e, por conta disso, os índices de umidade do solo ainda ficam em torno de 80% até 90%. Agora, nos próximos períodos, o tempo vai ficar um pouco mais seco, por conta da atuação de uma massa de ar mais seco e frio, que vai inibir a formação de nuvens de chuva. Então, vai ter predomínio de tempo mais seco na maior parte do Rio Grande do Sul. Pancadas fracas e isoladas ainda podem ocorrer ao longo dos próximos dias, mas de maneira bastante irregular. As instabilidades mais expressivas vão ficar concentradas aqui no norte do estado do Paraná. Grande parte do estado do Paraná também ainda deve receber algumas instabilidades, com volumes de 15 até 30 milímetros acumulados em 5 dias. A partir do segundo período, entre os dias 28 de novembro até o dia 2 de dezembro, a chuva em grande parte do Rio Grande do Sul ainda vai seguir com fraca intensidade. Acumulados baixos em torno de 5 até 15 milímetros na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas entre Santa Catarina e também no Paraná é que a chuva vai conseguir ganhar um pouco mais de intensidade. Tanto que no estado do Paraná vai ter previsão de acumulados de até 50 milímetros na maior parte do estado paranaense. No decorrer da terceira semana, até o dia 7 do mês de dezembro, as instabilidades seguem fracas no Rio Grande do Sul e ainda devem seguir com um pouco mais de volume no estado do Paraná, com até 30 milímetros para apenas 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades, pelo menos no Rio Grande do Sul, perdem bastante intensidade e ficam cada vez mais fracas e pancadas isoladas. Isso pode trazer cenários um pouco mais pessimistas em relação às lavouras de arroz, porque a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma mais expressiva e com esse predomínio de tempo mais seco e pancadas de fraca intensidade ao longo das próximas semanas, as lavouras de arroz podem vir a ser prejudicadas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Por aqui, a Agricultura BR agora traz para você as informações sobre o preço da soja no centro-oeste do país. São os valores médios no mercado físico estadual, no caso de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Começando pelo Mato Grosso, com uma alta forte nos 60 dias de quase 8%. No dia 21 de setembro, R$ 56,50 a saca. Dia 13, R$ 58,50. Dia 30 de outubro, chegava a R$ 61,50, é o valor mais alto dessa série. No dia 14, recuava para R$ 60,50 a saca e nesse dia 22 de novembro vem para R$ 61,00 a saca de 60 quilos, alta de quase 8% nos últimos 2 meses ou 60 dias. Esses dados são importantes porque há elementos agora que podem pressionar os valores do mercado físico brasileiro, como aqueles do avanço na Argentina, que começa a ter um bom desenvolvimento em relação ao seu cultivo e também em relação à finalização de colheita lá nos Estados Unidos. Acaba influenciando diretamente o mercado internacional e os preços. Olha só, Goiás vem com uma alta até maior, vem com 8,68% de alta em 60 dias. Em 21 de setembro tinha R$ 60,50 a saca, 19 de outubro R$ 63,00, dia 24 R$ 64,50, mantinha esse valor no dia 10 de novembro e no dia 22 de novembro agora chega a R$ 65,75 por saca de 60 quilos. O último estado a ser destacado é o Mato Grosso do Sul. Temos aqui o Mato Grosso do Sul com alta de 4,58%. No dia 21 de setembro tinha um valor de R$ 60,00 a saca. No dia 26, R$ 62,00. 26 de outubro, R$ 62,00 a saca de 60 quilos. Em 6 de novembro, R$ 62,25. 17 de novembro, R$ 61,50. E 22, R$ 62,75 por saca de 60 quilos. Minuto final desta edição, vamos à soja negociada na Bolsa de Chicago, que hoje mais cedo vinha em movimento negativo. Vamos saber se a soja continua caindo assim. Não, ela muda o cenário e agora sobe. Posição de janeiro vem a $9,97 por bushel, já chegou aos 9,98 ao longo desta manhã, mas ainda assim segue subindo, 0,80% de elevação. Negócios para março sobem 0,79, negociam o bushel da soja $10,08. E a posição de maio vem a $10,18 por bushel, alta também de 0,79%. Vamos saber como é que vem o dólar agora sendo negociado no Brasil. O dólar comercial vinha estável há pouco, mas agora não. Agora dá uma tendência de queda mesmo, 0,24% de queda. Vem negociada a R$ 3,24 mais 4. Bom, esta edição vai ficando por aqui. É você que esteve com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que logo mais às 5h20 da tarde tem a terceira edição com o resumo desta quarta-feira. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.